Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Tatiana, psicóloga aqui no Terapia para Todos, e hoje nós teremos uma conversa muito importante sobre um tema que faz parte da vida de milhões de pessoas, mas que muitas vezes ainda é mal compreendido: a ansiedade. Antes de começarmos, queremos fazer um convite. Se você conhece alguém que vive acelerado o tempo todo, que sente uma preocupação constante, que tem dificuldade para dormir, que vive em estado de alerta, ou que sente que a mente nunca desacelera, compartilhe essa entrevista agora. Talvez essa conversa seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir. E aqui ao meu lado está a Natália, e hoje nós temos a alegria de receber a terapeuta Francinete para um bate-papo profundo, acolhedor e esclarecedor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Natália e o nosso objetivo não é só falar sobre ansiedade como um diagnóstico. A gente quer compreender as suas raízes, como ela se manifesta na prática e quais impactos ela gera na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no trabalho e principalmente mostrar que existe um caminho para quem deseja viver com mais equilíbrio emocional. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade é só um excesso de preocupação. Outras pensam que basta pensar positivo ou controlar a mente. Mas será que é tão simples assim? Ao longo dessa conversa, nós vamos abordar dúvidas muito comuns, desfazer alguns mitos e trazer orientações que podem fazer sentido tanto para quem sofre com ansiedade, quanto para familiares e amigos que convivem com essa realidade. Então, permaneça conosco até o final, porque além de muito conteúdo, teremos um convite especial para quem sentir que chegou a hora de cuidar de si. Então, Francinete, seja muito bem-vinda. É muito bom e é um prazer ter você aqui conosco novamente. Então, vamos lá, vamos começar aqui para a gente entender um pouco mais sobre a ansiedade, né? Francinete, para quem sente que está, para quem está assistindo e está tentando entender o que ela está sentindo do ponto de vista técnico da sua abordagem, o que é a ansiedade realmente? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Natália. É um prazer estar com vocês nessa tarde. O meu nome é Francinete Rodrigues Costa. Eu sou terapeuta e psicanalista, especialista em depressão, ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção normal. Se nós todos tivéssemos ela normal como ela tem que ser, né? Amanhã eu vou ter o meu primeiro emprego. Ah, tô com frio na barriga, eu dormi à noite, acordei porque eu estou preocupada. Como vai ser lá? Meu primeiro dia, eu não conheço nada lá. É normal. Ah, eu vou conhecer um rapaz amanhã, eu não sei como ele é. Eu estou muito ansiosa, tô com dor de barriga, estou com frio na barriga. Normal. Agora, quando eu começo a pensar algo que é um pensamento, é diferente de eu pensar hoje como vai ser o meu encontro com o meu primeiro namorado, ou eu criar um pensamento e eu alimentar aquele pensamento o tempo todo. Aí eu alimento aquele pensamento o tempo todo e todas as vezes que eu começo a pensar, eu começo a passar mal, eu começo a ter, às vezes, dor de barriga, começo a ter o coração acelerado, começo a ter dor no corpo, e quando vê, a pessoa está pensando só aquilo, consumindo todas as emoções naquele pensamento o tempo todo. Aí é quando a ansiedade ela passa a ser preocupante a ponto de buscar ajuda. Esses dias eu estava com um rapaz, ele veio para uma consulta e ele me falou, Francinete, quando foi à noite, a primeira crise que eu tive, eu entrei no quarto para deitar e o quarto ficou pequeno. Eu vi tudo diminuindo, tudo ficou pequeno, as paredes balançou e eu fui sentar na cama e eu não achava a cama. E a primeira coisa que eu pergunto, você foi ao médico, fez eletro, fez exame de sangue, olhou o coração se estava tudo ok, que para não ficar só na fala, nós também temos que fazer a nossa parte, a olhar também as outras partes, olhar o coração, olhar se está tudo ok. Ele falou, não, eu tive na emergência, tomei remédio, mas o médico não encontrou nada. Então, era uma crise emocional, uma crise de ansiedade. Quando eu perguntei, mas o que é? Qual o gatilho que você acha que você está tendo no momento? Ele falou: a minha preocupação no momento
que eu tenho constantemente, todos os dias, a questão financeira com relação à minha filha, que eu tenho uma filha e eu tenho medo de não dar conta de suprir as necessidades dela com a crise que nós estamos vivendo. Entendi, Francinete. Então, o que você está querendo dizer é que o problema maior é quando esse estado ansioso ele acaba atrapalhando ou prejudicando as nossas rotinas, o nosso relacionamento, porque um pouco nervoso em algumas situações da vida, todo mundo fica um pouco ansioso, um pouco apreensivo. O grande problema é quando essa apreensão, quando esses sintomas, né, que acabam refletindo no nosso corpo, né, através do que a gente chama de crise de ansiedade, eles atrapalham o nosso viver, né, a nossa convivência, ele paralisa. Então, o grande problema, assim, pelo que você está trazendo, é um pouco disso. Ancinete, e tem um ponto também que as pessoas, a gente ouve muito, é muito comum as pessoas dizendo assim, nossa, me deu uma crise do nada, né? Essa dificuldade de identificar, né, no dia a dia o que pode estar causando esse estado mais ansioso, que pode ser um gatilho. Então, elas nomeiam assim, me deu uma crise do nada. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim, né, Francinete? A ansiedade, ela não começa de repente. Explica um pouquinho para a gente como é que ela vai se construindo aos poucos, Francinete. A ansiedade ela não começa de repente, ela vai se construindo aos poucos. Inclusive, por exemplo, mas eu tenho traumas. Eu vivenciei um trauma e aí esse trauma ele ficou na minha memória. Eu nunca falei com ninguém, nunca expus isso para fora. Talvez uma palavra que alguém me falou, talvez uma batida de um carro, talvez um trauma na infância, talvez um trauma vivenciado na vida e ele ficou guardado no inconsciente. Todas as vezes que eu for para tomar posição de alguma coisa, se eu vou dirigir, e o trauma foi gerado de um acidente. Todas as vezes que eu pegar para dirigir, eu vou começar a ter ansiedade, porque está guardado na memória. Se eu vivenciei um trauma, por exemplo, uma briga dentro de casa quando criança, todas as vezes que eu estiver no meio, que eu estiver em um ambiente que surgir uma confusão, a ansiedade vai disparar um gatilho. Eu vou começar a sentir algo, só que muitas pessoas elas não observam. Com o passar do tempo, vai ficando, aí chega uma situação que às vezes tudo para ela já passa mal com a ansiedade. Todas as vezes que ela que ela está em um lugar, ela já começa a passar mal, porque fala, ai, mas faz isso, ai, Deus me livre, isso aí para mim eu não faço. Mas isso aí para mim eu não faço. Resolver problema. Tem pessoas que não resolvem problema. Quando você fala assim, tem esse problema para resolver, ela já começa a passar mal. Eu já vi pessoas mesmo que desmaia mesmo desmaia profundamente para não ter que enfrentar a vida de frente e resolver problemas. Por quê? Porque elas têm trauma guardado no inconsciente que produz para elas esse medo e a ansiedade ela é produzida através do que está guardado no nosso inconsciente. Francinete, tem uma frase que o pessoal usa muito na internet, né? A gente ouve muito falar que a ansiedade é o excesso de futuro. E aí eu queria saber de você se faz sentido a gente dizer que esse medo, ele não está no que está acontecendo agora no presente, mas na preocupação com esse futuro? Sim, também. A maior parte está acontecendo que a pessoa está com preocupação com o futuro. Imagino, imagina que uma pessoa foi criada na extrema pobreza, ela não tem nada financeira. Ela veio da extrema pobreza e ela tem na mente dela, no pensamento dela, ela tem que ela precisa ter alguma coisa. Tudo está ligado no trauma que está registrado na memória, porque ela veio da extrema pobreza sem nada. E aí, por que a preocupação dela com o futuro? Porque agora ela chegou e ela é preocupada com o futuro porque ela precisa conquistar bens materiais a qualquer custo. Ela precisa ter. Ela precisa ter. Hoje eu ainda brinco ainda com o jovem, eu falo assim, ah, vocês não sabem o que querem da vida, uma hora quer ser CLT, agora só querem ter CNPJ, todo mundo tem que ter CNPJ. Eu ainda brinco com meu filho, né, é um empresário já de pequeno porte, porque
A gente veio da pobreza, veio de baixo mesmo, da extrema pobreza, e graças a Deus, aos poucos, a gente foi se reerguendo, ele cresceu, estudou, e hoje ele é um empresário, um pequeno empresário, mas eu vejo isso nele, isso eu tenho experiência e propriedade para falar, porque eu convivi dentro do meu lar, e eu vejo ainda isso nele até hoje, porque ele tem aquela preocupação que ele tem que se dar bem, que ele tem que conquistar, conquistar, conquistar. Eu falo, meu filho, o que você tem já é suficiente. Agora, descansa, sossega, não é assim, é dia de domingo, é sábado, é o tempo todo. Ele tem que trabalhar. Francinete, agora um ponto que algumas pessoas que passam por essas situações, né, que estão passando por crise de ansiedade, buscando aí uma melhoria desses sintomas, essas pessoas relatam, né, o quanto que é desafiador, né, o fato da pessoa, quanto mais a pessoa tenta parar de pensar ou controlar esses pensamentos que acabam ativando esse estado ansioso, parece que a mente acelera mais ainda. O que você tem para falar a respeito dessa percepção das pessoas que estão passando pelas crises de ansiedade? Porque, assim, elas falam, porque por elas mesmas, elas falam que tentam parar de pensar. A gente tira por nós. Se você fala assim, não, hoje eu amanheci pensando algo negativo sobre mim. Eu tinha muito isso de pensar coisas negativas sobre mim mesma. Eu não vou conseguir. Eu não dou conta. Eu inventava muita desculpa. Eu tinha medo de enfrentar a vida de frente e eu, graças a Deus, hoje eu venci esse medo. Eu não vou conseguir. Mas eu não quero pensar isso. Mas por que eu ainda continuo pensando? Eu não queria pensar, mas eu continuava pensando. Porque mudar um pensamento é difícil. Muitas das vezes nós criamos um pensamento a respeito de nós mesmos e nós mesmos fortalecemos ele e na nossa mente, para o nosso cérebro, que ele ativa respostas emocionais e fisiológicas, nós acreditamos que aquilo é real. Aquilo é real. E por isso nós temos a dificuldade de ter uma mudança de mentalidade. Hoje eu trabalho com a mente, com reprogramação mental, assim, ajudando as pessoas mesmo a ter uma metanoia, uma transformação de mente, porque se nós não conseguir ter essa metanoia de transformação de mente, dificilmente nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu falo para o paciente, eu não sou remédio, eu vou escutar as suas dores e vou ser a sua mão, vou te dar a mão e vou te ajudar a te guiar o caminho. Agora, mais que isso, eu não posso fazer. Quando eles vêm, eu não minto para ninguém, não engano ninguém na terapia, porque você é psicóloga também, você sabe. A gente vai mostrar o caminho. Agora, a pessoa precisa estar disposta a querer mudança, porque se não quiser a mudança, não tem como a gente ajudar. Isso vai gerando um desgaste muito grande dentro da gente, né? Porque, de alguma forma, a gente fica sofrendo por antecipação, né? Se a gente considerar todo esse cenário aí da ansiedade. E nesses momentos de crise, Francinete, a mente ela não diferencia o que é real do que está sendo imaginado de forma intensa. É isso que acontece? É isso que acontece. A mente ela não diferencia o que é real do que está sendo imaginado, porque naquele momento da crise de ansiedade, o cérebro ele está trabalhando naquilo que eu criei. E normalmente a pessoa está sofrendo por um pensamento que ela criou. Talvez nem nunca nem aconteceu e nem nunca vai acontecer, mas ela criou aquilo ali, imaginou, a mente é imaginária, né? Ainda tem pessoas que não são todo mundo, mas tem uma parte boa que tem mesmo a mente imaginária para criar coisas, criar história. Muito bom, Francinete. Eu tenho certeza que tudo que você trouxe aqui vai ajudar muitas pessoas. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa e nós queremos agradecer de coração a você, Francinete, por compartilhar seu conhecimento e a sua experiência conosco. Porque no final das contas, pessoal, terapia para todos é sobre lembrar você de que você não está sozinho. Sentir medo, ansiedade ou cansaço é humano, mas continuar carregando tudo isso nas costas sem apoio não precisa ser a sua única opção. Se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Curta, compartilhe os nossos conteúdos com quem você gosta e ajude a gente a espalhar essa mensagem. Saúde mental de qualidade é sim para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada. E só lembrar que quem desejar fazer uma consulta com a Francinete, é só entrar lá na nossa página, @terapia para todos. Nos destaques dos terapeutas parceiros, você vai encontrar a fotinho da Francinete, onde tem um link que vai te encaminhar diretamente para o WhatsApp dela, onde você pode ali agendar o melhor horário e vai conversar não só sobre ansiedade, mas sobre qualquer outra questão que você tenha e que você sentiu pela fala da Francinete que ela pode te ajudar. Então, mais uma vez, obrigada para todos.